Bom dia, Pastor Cássio, que já chegou aqui. Esperar as pessoas chegarem, gente. Esperar só mais um minutinho aqui pra ver quem vai chegar mais aqui. Tá dando pra me escutar direitinho aí? Tá bom? Falar um pouco mais alto. Me fala, por favor. Amém. Bom dia, tia Cris. Bom dia, irmã Leonilza. Amém. Bom dia, Deilton. Paz. Então, né? Vamos começar aqui. Bom dia pra todo mundo. Acordando cedo, assim, 8 horas da manhã, né? Mas vamos lá. Hoje eu vou estar falando. A gente vamos continuar nosso estudo de Atos. Hoje eu vou estar falando do capítulo 21 ao capítulo 22. Amém? Mas antes da gente começar o estudo, vamos fazer uma oração aqui. Vamos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nessa manhã, Senhor, venho te agradecer por mais um dia de vida e saúde, Senhor, que o Senhor tem nos dado, Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Venha abençoar, Senhor, nosso devocional, nosso estudo, Senhor, que o Seu Espírito Santo venha abrir nossa mente para que cada um de nós possamos aprender, Senhor, que nós possamos entender a Sua palavra, Deus, em nome de Jesus, que ela venha se revelar no nosso coração, Senhor, que o Senhor venha nos trazer um entendimento, Deus, em nome de Jesus, meu Pai, e que isso venha trazer o crescimento para a nossa vida espiritual, Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Amém. Então vamos lá, a gente vai falar do capítulo 21 e 22. Pelo fato dele ser bem grande, então eu não vou estar fazendo a leitura. Então, no capítulo 21 e 22, ele fala basicamente, no final da terceira viagem missionária de Paulo, o Espírito Santo toca no coração de Paulo, ele sente no seu espírito de voltar para Jerusalém. E nessa volta para Jerusalém ele tem dois intuitos. O intuito de levar ofertas colhidas nas igrejas gentílicas e também contar o seu testemunho, o que Deus está fazendo através da sua vida para os gentios. E depois ali ele vai ser preso e depois ele vai ser preso lá e condenado. Amém? É interessante a gente parar um pouco antes aqui, porque na vida de Paulo, depois que ele se converte ao Evangelho, Paulo vai até Jerusalém apenas 5 vezes. 5 vezes. Essa primeira vez a gente vê aqui em Atos 26. Vamos abrir aqui. Atos 9, versículo 26. Atos 9, versículo 26 fala assim: tendo chegado a Jerusalém, procurou-se juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Então aqui, essa é a primeira vez que Paulo volta a Jerusalém. E essa volta aqui são aproximadamente 3 anos depois que ele se converteu. Ele volta para Jerusalém. Só que ali os discípulos não acreditaram que ele tinha se convertido mesmo, que ele era um deles. Até que Barnabé o acolheu e é isso. Aí a gente vai para Atos 11,
27 ao 30. Diz assim: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles chamado Ágabo, Ágabo, tá certo, gente. Um deles chamado Ágabo dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme a sua posse, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo, que no caso é Paulo. Então, essa foi a segunda ida de Paulo a Jerusalém. Para quê? Para ele levar uma oferta, um socorro quando as pessoas de Jerusalém precisavam. Na terceira viagem dele, a gente vai ver aqui, no capítulo 15, no versículo 2. Fala assim: tendo havido para parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre os subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Essa terceira vez que Paulo sobe para Jerusalém, que ele vai para resolver problemas com a igreja que estava tendo com os fariseus, que no caso foi o concílio, que ele desceu, ele e Barnabé, foi quando teve o concílio. Aí agora, próximo, a gente vai no capítulo 18, 22, que fala que mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levantando em sua campanha Prínsila e Aquila, depois de ter passado a cabeça... desculpa, eu li errado aqui, eu li o 18, é o 22. Chegando a Cesareia, desembarcou subindo a Jerusalém e, tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Então essa quarta passagem aqui foi, ele só passou, ele subiu, passou em Jerusalém, saudou os irmãos e rapidamente desceu para Antioquia. E a quinta e última vez que Paulo vai a Jerusalém é aqui em Atos 21, 17. Que Paulo vem a Jerusalém com o intuito de levar as ofertas colhidas nas igrejas gentílicas da Macedônia e da Acaia, e também testemunhar o que Deus estava fazendo através da sua vida para com os gentios. E aí depois de lá ele vai ser preso, aí ele vai para Cesareia, e depois de Cesareia ele desce para Roma, e ele não volta mais para Jerusalém. Então, essas foram as 5 vezes que Paulo foi até Jerusalém. Aí a gente vamos começar entrando aqui. Pra gente dar um início, a gente vai começar aqui em Atos 20, no capítulo 22 e 23. Fala assim: senão que o Espírito Santo, 22 primeiro, e agora, constrangindo em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Aqui a gente vê que Paulo vai falar aqui para os presbíteros de Éfeso. Ele vai falar que o Espírito Santo
tocou no coração dele que de cidade em cidade ele encontraria cadeias e tribulações quando ele chegasse em Israel. Isso é o que esperava em Israel para ele. E imagina, na cabeça de Paulo, Paulo estava indo em Israel com os dois intuitos, e um deles era levar a oferta e outro era contar o seu testemunho para a igreja de Israel. Agora imagina, na cabeça dele, ele estava indo levar a oferta, uma ajuda para o povo de Israel. Se a gente vai levar uma ajuda, um presente, algo assim, quando a gente leva com o intuito, a gente também tem assim um esperar, né, do que da pessoa ficar feliz, no mínimo, a pessoa agradecer e ter se você tem uma boa recepção por causa daquilo. Só que o que esperava Paulo não era isso, era muito pelo contrário. Esperava Paulo cadeias e tribulações. E nisso o espírito de Paulo ficou perturbado. E daí Paulo saiu de Éfeso e desceu para Corinto, onde ele ficou ali 3 meses. E nesse período os estudiosos dizem que esse período foi onde ele escreveu a carta aos Romanos. E é interessante a gente ler aqui Romanos 15, 30 e 31. Fala assim: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combateis comigo nas vossas orações por mim a Deus. Orem para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que este meu ministério em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Aqui Paulo pede aos irmãos de Romanos, os romanos, que eles orem por ele, que eles lutem, porque a oração é uma luta que a gente tem que ter. A oração é uma batalha espiritual. E eles falam: lutem comigo em oração. Então ele pede ajuda em oração. Ali a gente vê que Paulo estava com o espírito perturbado. E ele estava pedindo para que orasse, que o Espírito Santo livrasse ele dos rebeldes. Porque e Paulo aqui vai dar 2 características aqui. Ele vai pôr aqui, no 31. Orem para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que ele seja bem aceito pelos santos. Então, ele tira 2 coisas. Ele separou os rebeldes e os santos. Quem eram os rebeldes? Os rebeldes eram os fariseus, os da seita dos fariseus, que os mesmos que desceram até o concílio e falavam para os gentios que se não se circuncidarem, eles não seriam salvos. Esse eram os rebeldes. Eles eram como eu posso dizer, eram os extremistas, os crentes, né, digamos, extremistas, os que eram contra Paulo, que achavam que o ministério, que Deus era só para os judeus e só, e os gentios nada. Esse era os rebeldes. E aqui Paulo vai pedir ajuda. E quando ele fala dos santos, aqui são os cristãos, né, no caso de Jerusalém. Aí, depois disso aqui, Paulo vai e se despede. Depois ele vai se despedir dos irmãos de Éfeso, vai se despedir deles, e ele vai sair na sua jornada rumo a Jerusalém. Aí rumo a Jerusalém no 21, agora a gente vai entrar no 21. No 21, aí vai no capítulo 1, vai falar assim, depois nos apartamos, fizemos-nos a vela, e correndo em direitura, chegamos a Cos, no dia seguinte a Rhodes, e dali a Patara. E chegando
e, achando o navio para a Fenícia, embarcamos nele, segundo viagem. Então aqui, quando Paulo estava em Cos, Rhodes, dali Patara, ele estava só de passagem, que eram regiões próximas de onde ele estava. Então ele passava ali de passagem até ele pegar o navio para a Fenícia. Aí no 3, quando Chipre já estava à vista, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Então aqui a gente também vê no 3 que Paulo estava viajando. Ele não estava viajando num navio de luxo, um 7-5 estrelas aí. Não, ele estava navegando num navio de carga. Um navio de carga que ele estava indo para Jerusalém. E aí ele foi para... Aí ele estava na cidade de Tiro. Aí no 4 vamos falar assim: encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. E eles, movidos pelo Espírito Santo, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Então aqui os discípulos de Tiro, eles vão falar com Paulo. Eles vão dar vai ter uma confirmação do que Paulo estava sentindo aqui no capítulo 20, 22 e 23, que ele falou que o Espírito Santo de cidade em cidade no 20 aqui, ó: senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me espera cadeias e tribulações em Jerusalém. Então aqui no capítulo 4, os discípulos, há uma confirmação do que o Espírito Santo falou com Paulo no capítulo 20. Aí a gente vai seguir aqui, ó. Passando aqueles dias, tendo nos retirados, prosseguimos viagem, acompanhando-os por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos e despedimos-nos uns dos outros. Então embarcamos e eles voltaram para casa. Então aqui no capítulo 5, Paulo continuou sua jornada a Jerusalém, e os discípulos de Tiro foram até a praia com ele. Imagina que despedida linda que não foi. Todos orando, eles ajoelharam na praia, um lugar público, assim. Imagina, na praia, todo mundo lá, eu vou nadar, tal. Eu acredito que naquela época também não era tanto o lazer a praia, né? Era mais uma questão de trabalho também. Muitos pescadores passando ali, e do nada chegam os discípulos. Paulo ajoelham no meio da praia e começam a orar. Imagina, os outros acham, nossa, os caras estranhos, mas eles não estavam ligando para isso. E olha que lindo. E ele continuou, e eles oraram ali, e Paulo continuou a sua jornada. Aí no 7 vai falar assim: quando a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele ali. Quando aqui eles estão falando Cesareia, aqui já fazia parte de Israel, que era onde o governador romano morava, onde Herodes o Grande construiu um grande porto de importação e exportação de produtos. E aqui ele fala que eles ficaram na casa de Filipe. No 9, vamos lá. Tinha 4 filhas, donzelas, que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Agabo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou isto: diz o Espírito Santo: assim os judeus em Jerusalém se farão ao dono deste cinto e entregarão nas mãos dos gentios. Aqui novamente o Espírito Santo fala com Paulo o que
ele tocou no coração de Paulo no capítulo 20 e 23. Aqui ele fala novamente, o Espírito Santo vem a Paulo e fala. E aí vamos continuar aqui. No 12. Quando daquele lugar rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Aí os discípulos, quem estava ali com Paulo, que no caso era a caravana, e os crentes de Cesareia falaram com Paulo, não sobe. Só que quando o Espírito Santo quando Agabo foi usado pelo Espírito Santo para falar com Paulo, ele não falou, não vai. Não, ele só falou, vai acontecer isso e isso com você em Jerusalém. Eles simplesmente só avisaram, ele só avisou, o Espírito Santo só trouxe o que iria acontecer. Ele não falou, você não vai, porque vai acontecer isso. Não, ele falou, você vai subir para Jerusalém, mas lá vai te esperar isso, isso e isso. E Paulo já tinha certeza disso no seu coração. Aí ele vai no 13 aqui. Então ele respondeu, porque os discípulos estavam falando, não, Paulo não vai, estava tentando fazer Paulo não subir. Não ia a Jerusalém, só que aí Paulo foi e respondeu para eles. Aqui no 13. Então ele respondeu, que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Olha para você ver, é que ele confirma o que ele diz em Atos 20 e 24. Ele fala assim, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Olha para você ver como é forte isso aqui. Paulo sabia. Paulo não estava indo para Jerusalém, digamos, como inocente, ele não sabia de nada. Paulo, ele estava ciente do que esperava ele em Jerusalém. Ele estava ciente do que ia acontecer com ele. Só que Paulo não importava. Paulo falou que ele estava pronto até para morrer pelo evangelho, até para morrer pelo Senhor. E eu vou só trazer isso para nós, que Deus me incomodou. Quantos de nós às vezes a gente deixa de levar a palavra com medo do que pode, nem do que vai acontecer, do que a gente vai sofrer alguma coisa, não. A gente fica com medo do que as pessoas podem pensar de nós. Quantas vezes a gente deixa de falar de Deus, a gente deixa de pregar, a gente deixa de falar de alguém, do amor de Deus, por causa do que a gente achamos o que vão falar de nós. E Paulo, ele falou, de que vale a minha vida? Nada. Se for para morrer pelo Senhor, eu vou. Então, a gente deve ser... A gente não deve ter medo do que os outros irá falar com nós. A gente deve ser corajoso. Amém? E aqui no 14. Aí ele fala assim, como porém não o persuadimos, conformado, dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Passando aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Minazon, natural de Chipre, velho discípulo com quem nós deveríamos hospedar. É interessante a gente ver essa parte aqui no capítulo 14, que ele fala, como porém não o persuadimos. Quem escreveu o livro de Atos? Foi Lucas. Então, se você parar para ver, ele pôs na primeira pessoa. E tem várias partes aqui que ele se coloca na primeira pessoa, que ele escreve. Então, e Lucas está falando assim, e nem eu e nem ninguém, nós, o pessoal da caravana, os irmãos de Cesareia, ninguém conseguiu convencer Paulo, porque Paulo já tinha convicção naquilo que ele queria. Então Paulo já sabia que era a vontade de Deus dele ir a Jerusalém. Aí Paulo vai sair de Chipre e vai subir para Jerusalém. E
Aí ele foi ele, a caravana que estava com ele foi mais alguns irmãos de Chipre. E alguns irmãos de Cesareia, desculpa. Mais alguns irmãos de Cesareia. Então a caravana dele deu uma estendida. Aí ele vai chegar lá no capítulo 17. Aí vai estar assim: tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco em contraste com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. Então aqui, ó, no 17 a gente já vê que o problema de Paulo não era com a igreja, porque fala assim que os irmãos recebeu ele bem, recebeu ele com alegria. Então o problema dele não era com a igreja, era sim com os judeus rebeldes. E aqui ele fala que ele foi se encontrasse na casa de Tiago com os presbíteros. E Tiago que fala que não é Tiago o apóstolo Tiago, não, porque... E nem pode ser ele, porque ele morreu lá no capítulo 12. Lá no capítulo 12 ele morreu. Então esse Tiago que está falando aqui é o Tiago, irmão de Jesus. Esse é o Tiago que tá sendo falado aqui. E também a gente vê, se você parar para você ver aqui a gente não vê citando apóstolos, os nome de nenhum apóstolo, porque é bem provável que nesse tempo os apóstolos já teriam saído da cidade de Jerusalém para pregar para outros lugares, e deixaram a igreja de Jerusalém na direção de Tiago e dos presbíteros. Aí vamos voltar aqui na Bíblia aqui. E tendo os soldados contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram. Calma, gente, vamos... Aqui ele sauda e conta o seu testemunho, que fala minuciosamente, detalhadamente. Ele vai contar detalhe por detalhe o que Deus tem feito na vida, através da vida dele, para com os gentios. Paulo aqui, ele não vai falar, eu fiz, não. Ele está falando que Deus fez através da vida dele. E isso os irmãos deram glória. Porque os crentes, né, digamos assim, os crentes mesmo de Jerusalém, eles sabiam que a palavra de Deus era para todos. Também era para com os gentios também. E eles glorificaram. Aí depois eles disseram, bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E aqui eles vão e falam para Paulo, olha aqui, a gente tem dezenas de milhares de novos convertidos aqui, todos são zelosos da lei. E quando ele fala dezenas de milhares, uma dezena, então não ia ser dezenas, né? 2 dezenas? Provavelmente não, porque ia ser muito exagerado. Então, bem provável que ele tinha, no mínimo, assim, uns 30 mil. No mínimo, uns 30 mil pessoas convertidas. E a gente vamos continuar. Aí ele vai e fala que todos eram zelosos da lei. Todos tinham zelo pela lei. Todos tinham cuidado com a lei. Aí a gente vamos continuar aqui no 21. E foram informados a teu respeito. Agora, esse 21 aqui, ele já vai começar a ter uma cautela, uma precaução. Olha para você ver. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo o costume da lei. Olha para você ver. Aqui eles estão falando que estava sendo falado ali. E eles estavam... E aqui vai ser uma parte que ele vai ser zeloso. Os presbíteros, também preocupados e sabendo que eles estavam falando sobre Paulo, eles vão falar com Paulo. E a gente parar para a gente ver aqui, os que tinham problema com Paulo eram os rebeldes. Os rebeldes aqui também eram os crentes
os extremistas, os que levavam muito no extremo. E uma coisa que a gente percebe aqui é que os extremistas, eles são levados muito, são alimentados pela mentira. Porque eles ouviram falar essas coisas de Paulo, que Paulo estava profanando contra Moisés, estava falando que não precisava ser circuncidado. Quando eles ouviram isso, eles não quiseram saber se era verdade, se não era, não quiseram tirar satisfação, não. Eles simplesmente falaram, ei, olha, isso está acontecendo mesmo. Então eles não ligaram, eles só quiseram acreditar, eles não quiseram tirar satisfação. Então a gente vê aqui que eles já são alimentados pela mentira, porque eles não querem saber a verdade, eles não procuraram saber a verdade. Aí vamos no 22. Que se há de fazer, pois, certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que pelo contrário andas também tu mesmo guardando a lei. Então eles falaram, olha Paulo, faz o seguinte, faz você vai se santificar, você vai raspar a cabeça, faz os costumes desse povo, para que eles possam ver, se eles verem, para ver se isso cai por terra, para ver se eles deixam de acreditar nessas falsas acusações. Isso que os presbíteros estavam falando para Paulo. Aí no 25, quando os gentios... Aí quer ver, no 24, tomando se purificou, tal. Aí que o 25, quando os gentios que creram já lhes transmitimos decisões para que se abastenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne, de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Essa parte aqui ele estava falando para os gentios. Que o que? Olha, para o gentio, você não precisa ser circuncidado para ser salvo. Não, mas você precisa deixar seus costumes. E ele fala aqui o que ele deve deixar. E Paulo aqui também, ele sempre lutou aqui desde lá do concílio, é o quê? Porque o que os judeus queriam impor, falaram, não, você tem que ser circuncidado para você ser salvo. Então aqui a gente vê que tem coisas negociáveis e inegociáveis para Paulo. Porque se Paulo falou, se para ser circuncidado, não, se para você ser salvo tem que ser circuncidado, se a circuncisão é uma questão, é algo que necessita para ser salvo, não, isso eu não aceito, isso eu não negocio isso, eu vou lutar até a morte para eu poder desmentir isso, porque isso não era verdade, porque apenas a graça basta para a gente ser salvo. O que nos salva é a graça e nada mais. Agora, se a circuncisão fosse apenas algo cultural, que fosse abrir mais portas, ele fala, não, beleza, isso eu faço, tanto que ele circuncidou Timóteo. Mas ele não negociava a questão da circuncisão. É uma questão que eles queriam impor, como se para você ser salvo, você precisava ser circuncidado. Aí vamos lá no 26. Então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Agora no 27. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram. Olha, é interessante a gente ver aqui também que olha, os judeus vindo da Ásia. Então se a gente vê a caminhada de Paulo todas as viagens que Paulo fez,
Ele sempre teve problema com os judeus. Sempre. E, e geralmente não eram os judeus da Judéia. Era assim, tipo, de outros lugares. E tinha lugares que ele passava. Ele tinha ajuda dos romanos, mas não tinha ajuda dos judeus. E aqui ele vai falar assim, que alvoroçaram e agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei, contra este lugar, ainda mais introduzindo até gregos no templo, e profanou este recinto sagrado. Então aqui esses judeus, eles viram Paulo, eles falaram: esse é Paulo, não vamos deixar. Eles começaram a fazer confusão na igreja, eles começaram a gritar, eles começaram a fazer um reboliço gigante na cidade, e para ser contra Paulo. E se você vê, vou falar, se você vê na televisão, uma multidão, quando tem uma multidão muito grande, a multidão, ela não pensa, ela não tem um certo limite. Ninguém segura, não estão nem aí porque vai acontecer. Igual se você já tiver visto, provavelmente já, vamos supor, esses protestos aí que eles começam a quebrar tudo. Pra você ver, é muita gente, então fica uma coisa assim, totalmente doida, e o que esses judeus fizeram? Fizeram isso, alvoroçaram a multidão. Então, e eles começaram a fazer falsas acusações. Só que tem um ponto aqui, que essa última acusação aqui, que eles falam, que eles fizeram a Paulo, olha aqui, essa parte que introduziu até gregos no templo. Então, isso era uma coisa assim, terrível naquela época. Porque no templo não podia entrar gentios. Tinha até, no templo de Salomão, ele tinha até um certo lugar onde os gentios podiam ir. Mas se os gentios passassem dali, os judeus, eles tinham, os romanos davam ele liberdade para ele poder matar os gentios. Para você ter ideia do quão isso era perigo, isso era um pecado. Então isso era uma acusação gravíssima, e não foi um grego, não, foi gregos. Então eles estavam fazendo uma acusação muito grave, que era de morte mesmo. E Paulo só por aquela acusação ele não teria nem o que falar, ele já estava condenado por causa daquela acusação. Aquela acusação era muito grave. Aí depois do 19: pois antes tinha visto Trófimo o Efésio em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo o introduzia no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo. Agarrando a Paulo, arrastaram para fora do templo. Imediatamente foram fechadas as portas. Aqui ele fala que arrastaram ele para fora do templo e fecharam as portas porque não podia se matar ninguém dentro do templo. Então eles trouxeram Paulo para fora porque eles queriam matar Paulo. E aí no 31, procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda a Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar os comandantes e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Então aqui, olha, outra coisa interessante. Aqui, ó, procuraram matar tanto conhecimento. Meu Deus. Calma, gente, eu perdi acho que eu tava lendo aqui. Todo mundo chegando nos conhecimentos do comandante. O comandante, eles não subiam em Jerusalém assim. Eles só subiam em Jerusalém em ocasiões assim, em épocas festivas, porque eles tinham medo de tumulto, de motim. E quando chegou no conhecimento dele, a cidade já estava toda amotinada. Já tinha toda uma confusão ali. Então ele teve que subir. Ele subiu, soldados e centuriões. O que é centurião? Centurião é aquele cara que cuida de 100 soldados. O centurião cuida de 100 soldados. Então imagina, era um exército que estava indo. E aí vamos lá e chegando lá,
cessaram de espancar Paulo. Então Paulo já estava apanhando. Aproximando-se, o comandante apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando o que era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outras. Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Então ali o comandante chegou lá, ele chegou assim, não estava sabendo nada que estava acontecendo. Então o comandante falou, ó, eles estão batendo nele. Então o que eu vou fazer? Eu vou prender ele aqui, eu vou perguntar o que ele fez, vou descobrir isso. Só que como era uma multidão, então é sempre assim, um gritava, um falava uma coisa. Já viu quando você vai conversar e tem aquele tanto de gente? Aí todos vão tentar falar do mesmo assunto, só que ninguém fala nada, ninguém fala a mesma coisa, um fala uma coisa, outro fala outra, então estava assim. E o capitão, sem conseguir entender, levou Paulo para a fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso dos soldados carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa do povo seguia gritando matam. Então Paulo tinha apanhado tanto que ele não conseguiu nem subir as escadas, ele precisou de ajuda para subir as escadas. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante, é me permitido dizer alguma coisa? Respondeu ele, sabes o grego? Não és tu, porventura, egípcio, que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? E ainda o comandante nem sabia quem que era Paulo, ele estava tentando descobrir quem era Paulo. E respondeu Paulo, eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te, me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez um sinal com a mão, e o povo fez um grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo... Então imagina, uma multidão doida, furiosa com Paulo. Aí Paulo pede para falar aos comandantes, Paulo simplesmente levanta a mão, e o povo todo se cala para ouvir Paulo. Isso a gente vê que é uma coisa de Deus mesmo, porque imagina, uma multidão. Só uma multidão que se nem tivesse contra ele, se levantasse a mão, com certeza não ia calar. E uma multidão contra ele, quando ele levantou a mão, qual era o sentido? Eles gritarem, não. Só que a Bíblia diz que todos se calaram. E ele vai começar a dizer, irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. Vou dar uma adiantada aqui, porque o tempo não espera não. Perante vós. Quando ouviram que lhes falavam em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. Então eles já fizeram silêncio. Só quando eles ouviram que Paulo falava em língua hebraica, eles fizeram maior silêncio ainda. Aí ele continuou. Eu sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criei-me nessa cidade. E aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados, zelosos para com Deus, assim como todos vocês sois no dia de hoje. Você vê, Paulo fala que assim, eu era zeloso da lei de Deus, assim como vocês sois zelosos. Paulo podia muito fazer, vocês é doido, maluco, querendo me matar. Não, mas Paulo vai falar, vocês também são zelosos. Porque o que a gente entende é que a gente tem que saber fazer um discurso. Tem hora a gente deve tomar cuidado no que a gente vai falar para a gente poder falar. Aí vamos continuar aqui. No 4. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciões destes. Recebi cartas para os irmãos e aí para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para
para serem punidos. Aqui Paulo está contando como ele era antes dele se converter. Então ele está meio que dizendo: olha, eu era como vocês. Agora ele vai contar o testemunho dele, o que aconteceu com ele. E é interessante o testemunho, como é que é o nome? Meu Deus, fugiu o nome agora. A conversão de Paulo, ela fala em Atos, são citadas em Atos 3 vezes. No capítulo 9, no 22 aqui, e no capítulo 26, que ela é citada. Mas vamos lá, que o tempo não está esperando, não. Ele vai contar o testemunho dele. Ele fala: ora, aconteceu que indo a caminho, e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem me falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te ordenar fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão do que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso, conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para que seres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens vistos e ouvido. E agora, por que te demoras? Levante, receba o batismo e leva os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um estese e vi Jerusalém, e vi aquele que falava comigo: apresentar-te ali logo de Jerusalém, porque não receberam o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisões e nas sinagogas, açoitava os que criam em ti. Quando se derramavam o sangue de Estevão, tu é testemunha, eu também estava presente. Consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas eles me disseram: vai, porque eu te enviei para longe aos gentios. Então, bem rápido aqui, Paulo vai contar o seu testemunho. Ele conta seu testemunho e depois ali ele vai falar que ele relutou com Deus por causa do seu chamado, porque o chamado dele era para os gentios, e ele relutou com Deus, falou: não, Deus. E ele, quando ele chega aqui em Jerusalém, ele estava se achando bom. Ele falou: não, agora eu que vou mandar nisso aqui mesmo, eu sou um cara conhecido da lei, sou conhecedor e tal, então eu que vou mandar na igreja de Jerusalém. E os presbíteros não aceitaram ele, então, e ele não queria sair, e Deus, no tempo, Deus mandou ele sair de lá. E ele falou: não, Deus, só tu bem sabe que eu estava lá quando... E ele começou a questionar com Deus, mas Deus falou: não, seu lugar não é aqui, é com os gentios. Então, Deus, ele entendeu. Só que, olha para você, ouviram-no até essa palavra, e então gritaram, dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Então, a gente vê aqui que o problema dos judeus com Paulo não era a pessoa de Paulo, era porque Paulo levava a palavra para os gentios.
Então aqui a gente percebe isso, porque os judeus eles achavam, não, só nós somos dignos, os gentios não, os gentios só são combustível para o inferno, eles vão tudo morrer, eles merecem tudo morrer, eles não merecem viver, eles não é digno da salvação. Aí eles falaram que ele devia morrer. Aí a assim, ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, tirando do poeira dos ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que ele, sob açoites, fosse interrogado para saber por que motivo assim clamava contra ele. Quando o estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: ser vós porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Então aqui Paulo era um cidadão romano, então Paulo aqui ele usou seu direito. Não é porque a gente é crente, a gente deve ser bobo, né? Falar aceitar tudo. E Paulo usou do seu direito de cidadão romano, a sua lei romana, que impedia ele não podia ser açoitado pelo menos sem um julgo ali legal. Aí ele fala aqui, presente, quando estava amarrando, no 26. Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que está para fazer, porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: diz-me, és tu romano? Ele disse: sou. Respondeu-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo: pois eu tenho por direito de nascimento. Então aqui o comandante, ele também era romano, só que ele tinha comprado, e naquela época você podia comprar a naturalidade romana. Você tinha três jeitos de adquirir ela: ou você comprava, ou você recebia por um mérito, ou por algo grande que você fez, por alguma coisa, ou você era nascido e ganhado por naturalidade mesmo. Então Paulo era nascido na Roma. Então Paulo era romano de naturalidade. Aí ele vai vir aqui, imediatamente afastar. Aí quando Paulo fala que ele era de nascimento, então ele estava cobrando seus direitos. Aí eles falam: imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque mandaram amarrar. Então eles já ficaram com medo, porque era totalmente proibido contra os romanos. E aí, vamos aqui no 30. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos que vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou-o e ordenou que se reunisse os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandou trazer Paulo, apresentou-se perante eles. Então eu vou concluir aqui, mas aqui agora Paulo foi até o sinédrio. O que era o sinédrio? O sinédrio era o tribunal superior religioso dos judeus. Então ali eles entendiam que eles não podiam fazer nada com Paulo. Então, e os romanos entendiam isso. Então eles levaram ele para o sinédrio, que era o tribunal superior religioso dos judeus. E que ali, eu não vou entrar nessa questão, que vai ser o próximo ministrante, que o sinédrio era formado por 70 membros e liderado pelo sumo sacerdote daquela época. Então, essa é a palavra esse é o estudo que eu trouxe hoje. Espero que vocês possam ter entendido. E vamos orar aqui para a gente poder estar finalizando. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse estudo, Senhor, que o Seu
Espírito Santo tenha ajudado a cada um a entender, Deus, Senhor, que isso venha acrescentar nas nossas vidas, Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, abençoa o dia de cada um, Senhor. Abençoa, Senhor, que cada um venha ter um dia abençoado, Senhor. Abençoa o trabalho de quem vai trabalhar agora, Deus, de quem já está trabalhando, Deus, abençoa a vida de cada um. Nos guarda, Deus, nos dê um dia abençoado e em paz, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz de Cristo para todos. Adeus.